Saudações, caros amigos e amigas. Bem-vindos ao Lean na Prática Podcast. Esse é o episódio de número 2, no qual o nosso convidado falará de uma forma de se fazer melhoria contínua, chamada de 2-Second Lean, ou Lean em 2 segundos, criado pelo empresário americano Paul Akers, autor do livro de mesmo título, Lean em 2 segundos. O objetivo desse episódio é despertar o seu interesse em conhecer esse método inovador, intenso e divertido de aplicar os princípios do Lean. Ele não é apenas uma abordagem do Lean no trabalho, mas ele tende também a se transformar num estilo de vida para os seus adeptos. É uma forma de autoaperfeiçoamento, onde o indivíduo sempre se esforça para tornar o hoje melhor do que o ontem. Esse é o tema que vamos explorar daqui a pouco com ele, o nosso primeiro convidado aqui no Lean na Prática Podcast, Henrique Zaparoli Marques. Olá, Henrique, muito obrigado por topar gravar esse primeiro bate-papo pra valer aqui comigo. Tudo bem com você? Tudo certo, tudo ótimo, cara. Muito obrigado pelo convite e parabéns por essa iniciativa. A gente precisa de conteúdo de qualidade sobre Lean em português. Então, uma iniciativa maravilhosa para a gente conseguir levar essa forma de pensar para mais pessoas, cara. E é uma alegria estar aqui junto com você. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Farei uma breve introdução do Henrique antes de iniciarmos o bate-papo. O Henrique é engenheiro agrônomo formado pela Exalc, a Escola de Agricultura da USP, situada na querida cidade de Piracicaba. Ele também participou de um programa de intercâmbio em agronegócio pela Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. O Henrique trabalha há uma década no setor do agronegócio, dando suporte e desenvolvendo líderes e trabalhadores desta área na aplicação de Lean e no desenvolvimento de uma cultura de melhoria contínua forte e duradoura. Trabalhou na Clínica do Leite, onde ajudou a fundar a escola AgroMais Lean. Atualmente ele é educador e é presidente do Conselho Administrativo da Escola Cooperativa Terra Lean. Nós nos conectamos através de um grupo de Lean de WhatsApp chamado 2-Second Lean Brasil. Ele é mais do que um entusiasta, ele é um verdadeiro líder de Lean, aplicando o Lean em 2 segundos e compartilhando melhorias feitas por ele e seus cooperados. Daqui a pouco ele vai explicar o que é esse 2-Second Lean, ou Lean em 2 segundos. Ele também é podcaster e fundou o Aqui Tem Gerência, sendo ele uma das minhas inspirações para entrar nesse projeto. Portanto, é um prazer recebê-lo aqui para conversar conosco. Sem mais delongas, passo a palavra para você, Henrique, para completar sua apresentação, dando-lhe as boas-vindas ao Lean na Prática Podcast. Legal, Luciano, muito obrigado. Não, acho que foi uma boa apresentação com talvez alguns detalhes aí que eu vi que meu LinkedIn está atualizado, pelo menos, né? É isso aí, fui lá. Isso. Mas perfeito, cara, porque essa é uma história que tem tudo a ver com essa trajetória do Lean, assim. Eu escutei sobre Lean a primeira vez na Clínica do Leite com o professor Paulo Machado. Logo que eu me formei em agronomia, né, como o Luciano disse, e o meu TCC, cara, eu nem te contei essa história, mas o meu TCC chamava Estudos Comportamentais na Agricultura. Psicologia e estudos comportamentais na agricultura, assim, um negócio Uau. meio maluco, assim. Eu tinha ido para os Estados Unidos, né, e estudar comportamento do consumidor e tal, e aí eu voltei para o Brasil, falei, eu vou entender a cabeça do agricultor, né, do Muito produtor bem. rural. E comecei a estudar sobre isso, e não tinha nenhum professor na faculdade que tinha ah, as credenciais ou até o interesse de ser da banca do meu TCC, e eu precisava achar alguém. E Nossa. aí, nem o meu orientador, ele falou assim: "Ó, você quer estudar isso? Estuda, vai lá, mas eu não tenho muito como te ajudar, se vira e boa". E aí eu tinha um professor aqui na Exalc que eu não tinha tido aula com ele, eu não tinha conhecido ele, que ele dava uma disciplina que chamava Gestão de Negócios Agropecuários. E Uhum. teve um cara da República que morou comigo na época, falou: "Ó, chama esse professor aqui que eu acho que ele fala umas coisas meio parecidas com essas maluquices aí que você tá falando". E aí eu convidei, era o professor Paulo, que é diretor da Clínica do Leite, até hoje a clínica é um instituto enorme, uma dos maiores laboratórios de leite do Brasil, e o professor Paulo estava falando de Lean em fazendas de leite desde a década de 90, cara, Olha que há beleza. muito tempo, e aí trabalhei 8 anos com ele, foi o meu primeiro grande sensei, me ensinou
praticamente tudo que eu sei até hoje, me inspirou, né, a estudar cada vez mais e buscar cada vez mais esse aprofundamento no mundo Lean e colocando em prática também nas nossas atividades lá dentro da clínica, dentro do Agro Mais Lean, que era, né, esse braço educacional que tem até hoje, com foco em leite, né, com foco total em leite. Uhum. E a gente, em 2020, nós já tínhamos alguns casos fora do leite, especialmente na área de HF, hortifruti, produtores de hortifruti, e nós fundamos a cooperativa Terra Ideal, né, a escola cooperativa Terra Lean, que é um braço da cooperativa, como uma escola cooperativa, um modelo um pouco diferente, mas eu acho que tem a ver com um pouco de Lean também, essa ideia de procurar esses produtores que já estavam fazendo, já estavam implantando, e a gente convidou eles para serem cooperados, para serem educadores dentro da cooperativa, abrindo as portas dos negócios deles, né, das fazendas, para a gente dar aula lá dentro. Então, hoje, a sala de Que aula da ideia boa. cooperativa são as próprias fazendas dos cooperados. Nós somos hoje um grupo de 22 educadores e ensinando Lean, ensinando diferentes competências para gestores e líderes que trabalham dentro das fazendas. Esse é o nosso propósito, formar líderes dentro da agricultura. Sensacional, Henrique, adorei. Daqui a pouco você fala mais um pouco dessas atividades educativas que vocês realizam lá na cooperativa, incluindo alguns exemplos práticos de Lean aplicado nas fazendas. Mas antes, vamos entrar no tema principal do episódio, que é o Lean em 2 segundos. Conta pro pessoal, Henrique, o que é o Lean em 2 segundos para você e como você embarcou nessa jornada, por favor. Legal, Luciano. Bom, então eu já estava estudando Lean há muito tempo com o professor Paulo, né, lá na Clínica do Leite, e ele foi participar de um congresso um ano, acho que foi 2017, se eu não me engano, 16 ou 17, foi para um congresso do Shingo Institute nos Estados Unidos. E Sim, o sim. Paul Akers deu uma palestra nesse congresso, autor do livro Two Second Lean, né, o Paul Akers, e aí o Paulo trouxe para a gente esse livro e deu na minha mão e falou, ó, lê isso aqui, isso é muito legal. E eu li, e eu vou ser sincero com você, cara, eu li e eu não achei grande coisa. Eu falei, legal, assim, um método simples de aplicar Lean, interessante, mas, puto, Lean é muito mais que isso, tem um monte de outras coisas, outras ferramentas. Aham. Falta de maturidade total, né, enfim. É. E porque eu acho que alguns anos depois, isso, sei lá, tem uns 7 anos já, eu vejo hoje que não é só mais um método, não é um método simples, na verdade, é um método extremamente profundo de se criar uma cultura Lean. Uhum. E esse é o meu entendimento do Two Second Lean hoje. O Paul Akers teve a capacidade de entender profundamente o jeito de pensar da Toyota, para além das ferramentas visuais e que chamam muita atenção, Isso. criar uma forma de colocar isso em prática em pequenas e médias empresas no Ocidente, né? Uhum. Mas que consegue chegar no mesmo nível de profundidade e maturidade que tem uma Toyota hoje. Maravilha. Então, ele é um método simples, mas extremamente profundo. E Uhum. entender essa profundidade, eu acho que exige uma humildade, assim, né, de você, especialmente para quem já estuda Lean, entender essa humildade exige uma maturidade de falar: "Realmente eu não sabia nada, e hoje eu vejo que eu não sabia", e eu espero que daqui a alguns anos eu possa falar a mesma coisa que eu tô falando agora, né, assim, "Puta, eu não sabia nada quando eu conversei com o Luciano lá". Falei um Acho que monte de todos besteira, nós mas passamos por esse processo aí. sim. Que você leu a primeira vez e o livro não deu aquela ressonância, né? Quando é que deu um clique? E como, né? Dessa maneira de ver o Lean do Paul Akers, Sim. que você falou, epa, peraí, deixa eu ver isso aqui com mais cuidado, né? Cara, foi nós eu estava relendo o livro. Na verdade, eu reli o Banish Sloppiness, né, o Elimine o Desleixo. Depois que o Paul Akers lançou o Banish Sloppiness, eu li, gostei muito desse livro. Eu lembro que eu estava escutando ele indo pra praia, cara, estava nas férias, assim, pegando no final do ano, eu estava descendo pra praia encontrar minha esposa,
E eu falei, e o Paul tinha acabado de lançar, e eu fui escutando. Eu parei no meio da serra, eu estava descendo a serra ali de Ubatuba, eu parei o carro no acostamento e eu falei: "Deixa eu ver se o Paul Akers é tudo isso mesmo", e mandei uma mensagem de áudio para ele. Ele tem Aham. isso, né, de só falar por áudio com as pessoas, eu falei: "Vamos ver se é isso mesmo". E eu passei uma mensagem para ele: "Pô, Henrique, sotaque horrível, assim, fazia muito tempo que eu não falava inglês. Uhum. Henrique, aqui do Brasil, acabei de ler seu livro, eu queria traduzir seu livro para o português, se você É. permitir". Cara, sem brincadeira, antes que eu pudesse, engatar a marcha para sair de novo o carro, ele já tinha me respondido. Foi assim, ó, coisa de alguns segundos, assim, ele me respondeu com um baita entusiasmo falando: "Poxa, pode traduzir, vai ser um prazer, que legal que você gostou e tal". E esse livro para mim foi o que caiu a ficha, assim, quando eu li esse Hum. livro, caiu a ficha. E aí eu me fiz um desafio de ler esse livro todos os anos no meu aniversário, eu faço isso até hoje, assim, no meu aniversário eu releio o Ben Slopenes. E porque, e cada vez que eu leio parece que é um livro novo, assim, vai pegando alguns detalhes. E aí eu estava relendo, terminando a tradução, depois entrou pandemia e tal, e eu acabei demorando para fazer essa tradução, mas a gente Aham. terminou de fazer, o Luciano inclusive ajudou a gravar o audiobook disso, né. Ficou É. sensacional, quem está escutando depois escute o livro, o audiobook do Elimínio Desleixo aí. E assim, cara, a gente nessa mesma época que a gente estava terminando de traduzir, eh eu tinha contratado uma pessoa nova para trabalhar com a gente na cooperativa, né, do contratado não, mas entrou um novo cooperado, um menino novo, engenheiro de produção, e a gente colocou ele para ficar um tempo numa das fazendas que a gente estava trabalhando, e ele foi lá, ficou um tempo, e aí a gente falou: "Agora eu quero que você volte e apresente o que você viu". E ele trouxe uma visão que me virou um pouco a chave, assim, somado ao que eu já estava pensando com o Benesh Lopes. Falou: "Henrique, é muito legal, eles estão fazendo um monte de eventos Kaizen, com um monte de resultado, mas é Uhum. só um pequeno grupo de líderes que está fazendo isso. Eu Uhum. não vejo uma cultura onde todos estão melhorando todos os processos todos os dias". Isso foi Uhum. um choque, assim, um menino sensacional, o Leandro, mais novo, né, e ele trouxe essa visão e eu falei: "Ele está totalmente certo", sabe. Essa forma de criar, de aplicar o Lean numa empresa a partir dos eventos Kaizen, então não está criando uma cultura Lean. Está É. dando resultados, é interessante, mas não está Uhum. criando uma cultura, né. E É. foi quando caiu a ficha, eu falei: "Preciso estudar mais o que o Poiker está falando", e aí comecei a reler todos os livros, e a gente começou a colocar isso em prática, internamente, em alguns projetos que a gente estava fazendo, e fomos mudando essa forma de trabalhar, aplicando a sequência ali mesmo, né, proposta pelo Paul Akers, Uhum. e aí foi quando começou a cair a ficha de verdade. A hora que a gente começou a pôr em prática e ver os resultados, eu falei: "Putz, eu não sei nada mesmo, né". Uma coisa que o Paul fala é que o Lean é uma língua estrangeira. E ele conseguiu traduzir muito bem o Lean em uma língua fácil de entender nos seus livros e vídeos e tal. Ele transformou o Lean em algo simples. E o foco é aquilo que você falou. O foco do Lean em 2 segundos é a formação da cultura de melhoria contínua. Todos melhorando seus próprios processos todos os dias, eliminando aquilo que os perturba. E o 2 segundos vem justamente disso, né? Fazer melhorias que sejam pequenas, aquelas que resultam em uma melhoria de 2 segundos a menos Uhum, de desperdício em cada exato. melhoria, é o que na soma dá faz uma revolução em qualquer negócio. E assim, eu não ac eu demorei para acreditar, eu na verdade só acreditei vendo, assim, como que a soma dessas pequenas melhorias realmente criam algo muito grandioso, né. Exato, é. Porque um evento de melhoria, ele cria algo grande, mas a soma das pequenas melhorias feitas por todo mundo todos os dias cria algo muito grande, né, assim, extraordinário, porque muda as pessoas, né. Exatamente. Eu só complementando, assim, agora eu gosto de usar uma frase que é assim: "Existe um Lean criado por engenheiros, engenheiros de produção, né, que foi É, a tradução que os engenheiros de produção fizeram do sistema da Toyota", isso. né, no livro A Máquina que Mudou o Mundo e tantos outros livros no mundo. Exato, E existe exato. essa tradução do Paul Akers, e eu acho que o Paul Akers conseguiu traduzir de uma maneira que captou melhor a essência, que é desenvolver pessoas. Exato.
Exato. enquanto os engenheiros captaram melhor a essência de como melhorar processos, e que é Isso. importante, que se a gente não tivesse essa visão, ela, enfim, só mexer nas pessoas não teria o resultado, né? Mas somar as duas coisas tem um resultado sensacional. Muito bem, vamos passar para o encontro do Lean em 2 segundos que ocorreu em agosto, aqui pertinho no Reino Unido. E conta para nós como é que foi essa experiência, como é que você conseguiu chegar lá, se tinham mais brasileiros ou não, e quem você encontrou, o que você aprendeu lá, por favor. Cara, vamos lá. Foi, assim, uma experiência que é um pouco difícil de acreditar, sabe? Eu que estava lá, falando, não é possível que eu tô nesse lugar aqui com essas pessoas, né? Era um evento com pouca gente, tinham 50 líderes do mundo todo. Só os caras, assim, que um nível de maturidade sensacional, grandes referências do Lean, né, no mundo todo, como o Ryan da City Matters, né, um cara sensacional, inclusive lançou um livro agora que é muito bom, terminei de ler ontem o livro dele, Lean Made Simple, muito bom. Mas o Ryan, o Alex Ramirez, que você comentou, o Tom Hughes, do A Melhoria Começa Comigo, né? Tem o livro A Melhoria Começa Comigo, que está agora também em português, para quem está escutando, muito legal. E, enfim, tantas outras pessoas, o Paul Akers, tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente no evento. E, cara, assim, o que mais me chamou a atenção foi ver esses caras que ensinam todo mundo aprendendo. Uhum. O evento todo aconteceu na JJB, do Jack, também, cara, sensacional, mas o Jack tá fazendo isso há 2 anos, né, tá implantando, assim, há 2 anos, talvez um pouco mais, mas mais forte há 2 anos, e os caras estavam aprendendo com ele. E, Olha que assim, legal. do entusiasmo de aprender com alguém que tá começando há tão pouco tempo, isso me chamou muita atenção. E assim, consegui chegar lá graças ao Thiago, brasileiro também, que está no nosso grupo. Também conheço o Thiago pelo WhatsApp, nunca conheci ele pessoalmente. Um abraço para Já ele. fiz. Puta, o Thiago é um cara sensacional. Acho que é o cara que puxou tudo isso aqui no Brasil, assim, Exatamente, né? exatamente. E então nós devemos muito a ele. E ele fez essa recomendação pro Paul e eu sou eternamente grato a isso, assim, porque realmente foi transformador. Eu acho que ainda não consigo entender o quanto participar desse evento vai mudar o rumo da minha carreira pessoal, mas eu tenho certeza que vai, assim. Já está acontecendo, mas eu acho que os resultados vão ser muito maiores do que eu consigo enxergar agora. Uhum. E, pô, graças ao Thiago, que me indicou ali meu nome para participar. Eh, e, cara, foi fantástico, assim, muitos aprendizados. A gente, no evento tava o senhor Amezawa, que é vice-presidente da Lexus. Um cara com Certo. 60 anos de Toyota. Ele fez algumas palestras. E aí, olha que interessante, que eu tava uma hora ele tomando café com o Paul. Eu fiz um negócio legal. Eles pediram uns voluntários para ajudar com a comida e com café e tal. O Alex Ramirez que estava puxando, ele foi o churrasqueiro da turma. E eu falei: eu posso ajudar com café. Aham. Eu me voluntariei para ajudar com café. Levei um café aqui do Brasil, de uma fazenda Lean, que está implantando Lean, inclusive. Olha, muito bem. E foi legal, cara. E aí eu tive que ficar o tempo todo ali fazendo café. Os caras tomam café igual água, né? Uns copão de café, assim, eu não tava dando conta de fazer. E fiquei ali do lado, assisti o evento todo do lado da cafeteira. Então, mas foi muito bom, porque todo mundo ia lá pegar café e eu conversava com as pessoas. Então, isso acabou me dando a oportunidade de falar com muita gente. E aí eu Estratégico. tava ali, então, pois. E aí eu tava ali, e o Paul Akers veio tomar café e tal, fiquei conversando com ele. O senhor Amazawa tinha acabado de dar uma palestra, que foi muito legal, assim, sensacional. Uhum. Um olhar com uma profundidade do olhar, de capacidade de enxergar o que está acontecendo no Gemba, né? Sensacional. E eu perguntei pro Paul: "Pô, por quê? Por que que ele vem pra cá? Esse cara, vice-presidente da Lexus no Uhum. Japão, ele deve capacitar líderes do mundo todo, de empresas gigantes e tal. Por que que ele tá aqui nesse evento, cara, no meio do nada, né, na área rural da Inglaterra com 50 pessoas?" E aí o Paul falou assim, 2 pontos muito legais. Falou: "Primeiro, esse é o propósito dele. O Uhum. propósito dele é desenvolver pessoas. E segundo que ele treina muita gente, mas ele vê nesse grupo, o grupo que entende mais profundamente o que ele fala." Uhum. E eu achei isso muito legal.
né? É um grupo de pessoas que compreende a profundidade do que ele está falando, assim, que não fica na superficialidade das ferramentas e tal. E além dele tinha um outro senhor japonês, o Memura, que é um fornecedor da Toyota de nível 2, há 40 anos fornecendo para a Toyota. E ele deu uma palestra também sobre vários temas, ele falou sobre muitas coisas, mas me chamou muita atenção uma crítica que ele fez a todos nós. Assim, ele estava falando que depois de ter feito a rodada no Gemba e, enfim, e ver o nosso olhar para os processos do Jack, a gente estava encantado, pô, o Jack está fazendo umas coisas maravilhosas. E aí ele viu o nosso olhar, assim, e, enfim, algumas discussões, e ele falou para todo mundo, né, no seu bom japonês jeito de ser, né? Ele estava Uhum. com uma tradutora. Falou: vocês não estão com a mentalidade de sobrevivência japonesa. Se Olha vocês só, não enxergarem os processos de outra forma, vocês vão quebrar. olha só. E ele falou assim, ó, Uhum. vocês só têm essa mentalidade porque vocês têm muita margem. No nosso negócio no Japão, os melhores fornecedores da Toyota têm 3% de margem. Hum, A gente estava falando de uma empresa ali que tem 20, 30% de margem nos produtos. O melhor tem 3%. Então, se nossa. nós não estivermos com o olhar extremamente calibrado para enxergar o mínimo desperdício, a gente fecha, a gente morre, né? E ele contou uma prática da Toyota que eu achei sensacional, que todos os fornecedores da Toyota têm uma meta, um objetivo de reduzir 2% de custo todos os anos. Certo. Eles têm que reduzir para continuar fornecendo para a Toyota. Mas a Toyota não pede para isso ser revertido em preço. Eles Hum, não querem. Vocês têm que reduzir, é seu, mas se você não reduzir, eu não quero que você não vai continuar fornecendo para a gente. É uma forma deles garantirem que os fornecedores estão praticando melhoria contínua. olha Então, que uma interessante. atenção aos detalhes, cara, é impressionante, assim. Só um parêntese sobre esse seu relato. Ele me lembrou de um dos 14 princípios de gerenciamento da Toyota, que é muito bem explicado pelo doutor professor Jeffrey Liker no seu livro de The Toyota Way, traduzido em português para o modelo Toyota. O princípio é que se deve respeitar os fornecedores, né, da cadeia de suprimentos e desafiá-los também, né, para ajudá-los a melhorar os seus processos. Mas voltando a falar do evento, eu escutei o episódio do seu podcast, no qual você fez um artigo narrado sobre os seus aprendizados que você trouxe de lá. Fala um pouco sobre esse processo de reflexão, Henrique, por favor. Eu até assim, eu voltei do evento com tanta coisa na cabeça, né? E eu senti a necessidade de tentar colocar no papel isso de alguma forma e sistematizar um pouco do que estava na minha cabeça por dois motivos. Primeiro, para a gente conseguir pôr em prática isso dentro da nossa cooperativa, dentro da nossa escola, e conseguir também levar isso para os produtores e tanto os produtores cooperados, mas também para outros produtores que estão próximos da gente, né? E aí eu fiz essa sistematização em 5 grandes aprendizados Uhum. que, enfim, juntam muitas das coisas que eu consegui trazer. Mas, bom, a primeira foi o que eu falei, assim, os caras lá estão num outro nível de comprometimento em criar uma cultura Lean. Eu tenho Uhum. certeza que não tinha ninguém lá que não pense em Lean 100% do tempo. 24 horas por dia os caras estão pensando em Lean. E isso faz toda a diferença, né? Sim. Você são gerentes, são donos, diretores, gerentes industriais de indústrias grandes, eles têm muito pepino para resolver, mas eles estão pensando em Lean 100% do tempo, né? Uhum. Esse nível de comprometimento, de pensar em Lean 24 horas por dia, faz toda a diferença, e ver pessoas dessa forma, não só o Poe Akers tá em outro nível, né? É. Mas não só ele, mas como todo esse grupo que estava ali pensando em Lean 100% do tempo foi fantástico. E em tudo. A gente ficou 2 dias na Sitting Matters, uma empresa de 25 funcionários, pequena. Uhum. Nós estávamos ali em 60 pessoas, vai juntando 50 participantes, mais equipe de apoio e tal, 60 pessoas usando o banheiro deles, um banheiro que foi feito para 25 pessoas, né? É. Durante 2 dias, e no final estava impecável, o banheiro estava impecável.
parecia que estava sendo usado pela primeira vez, acabado de ser construído, depois de 2 dias, 60 pessoas usando. Uhum. Por esse nível de comprometimento de todos, respeitando as pessoas, respeitando os recursos, né? É. Enfim, e em tudo que acontecia no evento tinha oportunidade de melhoria. É. Teve um segundo aprendizado, assim, que foi até com o Ryan Tinner da City Matters. Ele falou uma frase que ele não sabia o autor também. Ele disse: o maior gap da sua vida é o gap entre o que você sabe e o que você faz. Uhum. Então, isso para mim também foi uma virada de chave. Pô, eu tô nesse evento aprendendo coisas que têm um potencial para transformar a vida e o negócio de muita gente. O que que eu vou fazer com isso agora? Como é que eu vou botar isso em prática? Então, eu voltei do evento assim com uma mentalidade de não me conforme e não botar 100% do que eu aprendi em prática. E já comecei a fazer uma revolução interna dentro da cooperativa com todo mundo. Foi assim, muito uma feliz coincidência de que na semana seguinte que eu voltei do evento, nós tínhamos uma reunião de planejamento estratégico na cooperativa, em que nós íamos nos reunir presencialmente por 2 dias, e foram assim 2 dias trabalhando como nós vamos ser uma empresa verdadeiramente lean. E então foi sensacional, e estar com um time que acredita nisso também é, é muito, muito gratificante, né? Mas também mérito de todos eles, né, que vêm também se aprofundando e buscando aprender cada vez mais. Então, eu acho que é É o isso, pôr em prática, 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 prática. comprometimento com o próprio desenvolvimento também, né? Eu acho que isso É. faz uma diferença enorme, cara. No ser um líder lean, você precisa estar disposto a enxergar suas próprias fraquezas e Uhum. melhorar, né? Melhorar, As procurar métodos, debilidades. estudar. E eu acho que isso, a melhoria contínua não vem sem ter um aprendizado contínuo. Você tem que estar disposto a aprender coisas novas, a quebrar suas crenças e aprender de novo o Ser tempo humilde todo, né? de assumir que não sabe. Cara, assim, isso a gente viu muito no Jack, lá no dono da JJB, né? Ele, Uhum. cara, assim, extremamente humilde. Ele tá fazendo um negócio lá que é fantástico, assim. O que ele construiu em tão pouco tempo, a gente não vê em outros lugares, sabe? Não é Certo. normal, cara, uma empresa com 25 pessoas tá no nível de maturidade que eles estão, Uhum. melhorando processos. Ele fez de, no último ano, quando ele ficou sabendo que ia receber o evento lá, né, no Poakers fez essa provocação, eles fizeram 800 vídeos de melhoria de antes e depois, cara, em um ano. Nossa, Com pouca incrível. gente, cara. Não, É. é outro nível, assim, o É. que eles estão fazendo lá. E um cara humilde no sentido, não, eu não tô fazendo nada demais, sabe? Eu tô aprendendo, não tá legal ainda, sabe? Mas ele tá num nível fantástico. Mas assim, o que me chamou muita atenção dele, e esse foi uma outra lição importante, eles criaram rotinas de Uhum. aprendizado e eles vivem essas rotinas. O Jack, todos os dias de manhã, eles fazem 3S, né? E eles têm ali uma divisão de trabalho. Eles dividem o 3S em atividades rotineiras, que são obrigatórias todos os dias, como limpar a banheira, limpar a cozinha, limpar o jardim, tirar mato do jardim, num nível de detalhe de tirar mato do jardim, cara. Então, Uhum. todas essas atividades são feitas todos os dias por todos. Eles se Certo. dividem, as 25 pessoas dividem lá em trios, em 4 pessoas, para fazer essas atividades juntos e vão rotacionando. E o Jack tá fazendo isso com a equipe dele. Ele vai limpar banheiro com a equipe dele, ele vai tirar mato com a equipe dele, e todos os dias de manhã. E depois eles vão fazer uma melhoria de 2 segundos e gravar o vídeo de antes e depois, né? Então, e eu vi isso, ele vive esse kata, ele tá ali todos os dias fazendo isso com a equipe dele, termina, ele vai para a reunião matinal, compartilha as melhorias que eles fizeram na reunião, aprendem juntos, se desenvolvem junto. Ele, ele está no Gemba 100% do tempo. E isso também faz muita diferença, né? E o que você tem para dizer? Porque algumas pessoas que porventura estejam escutando isso que você falou agora, talvez vão falar: ah, peraí, eu não tenho tempo para fazer essas rotinas, né? Tem gente específica para fazer, limpar banheiro, para tirar Uhum, mato, uhum. etc e tal. Sua mensagem principal
para eles nesse momento. Sim. É, assim, isso foi uma ficha que caiu lá, sabe? Quando você está tirando mato, limpando a privada, você não está limpando a privada, você está construindo cultura. E Uhum. não tem nada mais importante que o dono de um negócio tem para fazer que não seja esse. Nada é mais importante do que isso. Construir a Nada é mais cultura. importante do que desenvolver pessoas e construir cultura. Para que Uhum. as pessoas façam o que precisa ser feito e atendam o cliente, né? Fazer bons carros, fazendo boas pessoas. Então, você está limpando o privado porque você está fazendo boas pessoas. Você Interessante. está mostrando o que é ser um líder com humildade, que vai limpar a privada. E limpar a privada é muito significativo, né? Assim, um trabalho muito significativo de você estar limpando com respeito quem vai usar aquilo lá, você está mostrando humildade, você está melhorando o processo de limpeza, enxergando a oportunidade de melhorar. Você está usando esse espaço do banheiro como um lugar de treinar as pessoas do que é os comportamentos ideais que você espera delas no ambiente de trabalho. Quando você Uhum. consegue fazer com que todo mundo limpe o banheiro, mantenha o banheiro limpo, mantenha tudo organizado, respeite aquele espaço de todos, ele vai fazer isso lá depois no lugar onde ele trabalha, na célula de trabalho dele, ou no espaço que ele trabalha, com as máquinas que ele trabalha. Então, o limpar a privada é só uma desculpa para construir cultura, mas é a melhor desculpa que você poderia ter, né? Uma pessoa que estava no evento e que também sempre quis conhecer, trabalha junto com o Ryan na City Matters, que é a Alison, ela é gerente geral ali da fábrica da City Matters, e ela fez uma apresentação muito legal, assim, contando da importância de estar no Gemba e de como estar no Gemba, os comportamentos do líder, né, ao estar no Gemba. Foi sensacional essa apresentação que ela fez. E uma outra pessoa que está sempre nos vídeos do Paul, especialmente nos vídeos do Japão, que é a Mama, ela faz as traduções, né, do japonês durante os tours que o Paul faz no Japão, e ela fez uma apresentação. Ela é consultora de linha há muitos anos e acompanha, né, essas indústrias japonesas já há muito tempo. E quando ela começou a apresentar, assim, falando um pouco mais dessa parte técnica do Lean, depois a apresentação dela se transformou em algo sensacional. Ela, no final das contas, ela falou muito sobre como que a cultura oriental, especialmente, né, a linha de pensamento filosófico do confucionismo, influenciou a forma de pensar da Toyota. Isso foi muito interessante. E terminou a apresentação dela falando muito sobre a importância da gente, com esse conhecimento todo, que pode transformar a vida de tanta gente, qual que é o nosso papel na sociedade de levar isso para mais pessoas. E para mim me caiu uma ficha, assim, eu fiz uma analogia com uma figura mais desse lado espiritual, assim, né? Se você olhar uma folha de papel, né? Se você não consegue separar os dois lados, né? Como se fosse um yin e yang, assim. Então, você tem esse lado do autodesenvolvimento, mas você também tem o lado do serviço a outras pessoas. E o Lean é a mesma coisa. Você precisa se autodesenvolver, você precisa se tornar Lean, você precisa colocar o Lean em prática no seu negócio, mas você também tem que servir os outros e fazer com que os outros também sejam Lean, levar o Lean para mais lugares. E quando você ensina os outros, você também se aprofunda, e quando você se aprofunda, você também tem mais capacidade de ensinar os outros. Então são esses dois lados da folha de papel que são inseparáveis, e essa foi uma lição que ela trouxe durante a apresentação que ela fez, e caiu essa ficha, foi muito interessante. Tenho esse outro exemplo que eu acho fantástico, que eu conheci recentemente com o Norman O'Hara, que é outro maníaco Lean sensacional, assim, um grande sensei dentro da comunidade e vem fazendo Two Second Lean com uma maestria maravilhosa. Vale muito a pena, inclusive, seguir o canal do Norman no YouTube, porque ele está postando todos os dias várias melhorias e com uma qualidade, assim, fora de sério. E ele estava contando, né, lá no evento, que ele estava tentando implantar já há muito tempo,
fazer com que isso virasse há muito tempo e as coisas não deslanchavam. As pessoas não acreditavam, porque especialmente ele trabalha na China, né? Ele é diretor-geral de uma empresa na China que fabrica brinquedos, brinquedos para áreas abertas. E ele é canadense, trabalha na China, e as pessoas viam ele falando e assim, sabe aquele pensamento de, esse cara vem de fora, não conhece a realidade, não sabe como é que é, isso não funciona, aqui é diferente e tudo mais. E ele falou que não estava conseguindo realmente fazer virar essa cultura de melhoria contínua naquele ambiente, né, industrial chinês. E para a gente ver como, na verdade, o problema não está na cultura, né? Está no sistema que leva a comportamentos ideais. Tem que ter um sistema ideal para você ter comportamentos ideais e isso funciona em qualquer lugar do mundo. Ele contou para a gente que o dia que virou a chave foi o dia que ele pegou um esfregão, ele pegou um detergente e ele foi limpar o banheiro da fábrica. O diretor-geral dessa indústria, com 200 pessoas, limpando o banheiro da fábrica. E segundo ele, isso era tão inconcebível para a cultura daquela região, daquelas pessoas, que a hora que elas viram ele fazendo isso, elas pensaram, não, realmente esse cara tá falando sério, ele não tá brincando, ele quer estar junto com a gente. Ele quer que a gente melhore os processos e ele vai fazer junto com a gente. Ele vai botar a mão na massa, ele tá aqui para me ajudar, está aqui para me servir, para dar as condições para que eu melhore, e foi quando virou essa chave. Até o Paul Akers brincou, falou, Norma, agora você tem que escrever um livro, e seu livro vai chamar Inconcebível. Achei sensacional. Então esse é um exemplo, né? Esse exemplo de que não, em todo lugar vai ter dificuldade, não é porque é na China, porque é no Brasil, porque é no Japão. Na verdade, o que muda é você pensar nesses katas, nessas rotinas de desenvolvimento de pessoas, de estar junto das pessoas, o sistema que vai levar aos comportamentos que a gente quer que as pessoas tenham. E aqui no Brasil a gente passou por isso. Tem um caso muito legal da nossa comunidade, né, de produtores, que é um produtor que está em Brasília, a Fazenda Malunga. Ele está em Brasília e tem gente do Brasil inteiro, né, trabalhando, morando ali no Distrito Federal. E dentro dessa fazenda, uma fazenda pequena, são 100 e poucos hectares, mas produz hortaliças. Então, para a produção de hortaliças é um negócio relativamente grande e é uma grande referência no Brasil hoje. São 200 funcionários. Ele tem funcionários de 17 estados diferentes do Brasil. E ele está fazendo isso. Ele está colocando essa cultura para rodar. Claro, com os desafios que todos têm, mas tem pessoas que se engajam. Então a gente vê, né, que independe de onde essas pessoas são, qual é o background dessas pessoas, se a gente criar o sistema ideal, a gente vai ter comportamentos ideais, e o Two Second Lean dá essa base, né? Dá esse norte de como criar um sistema ideal onde de fato haja melhoria contínua. E parafraseando aqui o Paul Akers, né? Lean começa no banheiro. Norman conseguiu fazer o Lean rodar na empresa dele porque ele começou pelo banheiro, indo pro Gemba, botando a mão na massa, fazendo junto com as pessoas. E eu acho que isso ilustra tudo que a gente está querendo dizer, né? De como criar essa cultura. Nossa, Henrique, que experiência importante que você viveu, hein? Nesse evento de Two Second Lean, com pessoas inteligentes, pessoas interessantes e muitas lições mesmo. E para encerrar, você teria um último aprendizado importante que você gostaria de compartilhar? Cara, assim, eu acho que tá ligado a isso, mas só para fechar, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi esse uso deliberado de alguns espaços da empresa para a gente criar cultura. Uhum. Então, eu vi um banheiro impecável, com processos padronizados, com um ambiente organizado, com 3S muito bem montado, né? As coisas no lugar onde elas precisam estar para facilitar o trabalho. E o trabalho ali era o de usar e limpar o banheiro, né? Mínimo desperdício possível. Zero desperdício, impecável, né? Uhum. A resposta está onde a pergunta foi feita em todos os lugares, desde do mictório, na privada, na pia, onde eu jogo lixo, como é que eu limpo, como é que eu deixo em perfeito estado para a próxima pessoa que vai usar. E a mesma coisa na cozinha, onde todo mundo come ali, né? Um nível de organização, de ideias e de simplificação dos processos.
Por exemplo, cara, eles criaram uns suportes embaixo da mesa onde o pessoal almoça para encaixar a cadeira. Então eles tiram a cadeira do chão e encaixam nesse suporte, para o chão ficar livre e eles conseguirem limpar o chão mais fácil, sabe. Então, Olha só. várias pequenas ideias sendo colocadas em prática nesses espaços, um nível impecável de organização, para que esses espaços sejam um dojo, né, um centro de treinamento dos comportamentos que eles esperam das pessoas. É, Isso tem um poder muito grande. A gente tem tanto espaço nas nossas empresas que a gente poderia estar usando para isso, né. para O esse Paul fim, é. fala: "Lean começa no banheiro", é isso, né, começa no banheiro por causa disso. Quer conhecer a cultura da empresa, vai no banheiro dela, né? É, Muito bem. exato. Se escutando tudo que nós estamos conversando aqui, né, eu fico pensando alguém que nunca leu, nunca viu nada do que a gente está falando, vendo isso pela primeira vez, acho que a gente é maluco, né. Vai se assustar. Se assusta. Não, isso é utopia, isso não existe. Isso, É. existe no Japão, mas não é, cara. A gente está fazendo isso no Brasil, em fazendas aqui no Brasil, né, com pessoas que são analfabetas e a gente tem visto o resultado disso. E lá a gente viu, né, 50 empresas do mundo inteiro fazendo, então não é um aspecto cultural das pessoas, né. Uhum. O que a gente escuta muito: "Ah, não se fazem mais pessoas como antigamente, a geração Z não sei o que, não sei o que, não sei o quê". Tem É, nada disso, cara. Tem nada a que ver. Né? construir sistemas gerenciais que façam com que as pessoas tenham os comportamentos ideais. Isso é perfeitamente possível em qualquer lugar, desde que tenha alguém puxando, com um Uhum. método. Então, quem nunca escutou nada do que a gente está falando e acha que é impossível, vai estudar. Vai ler o Two Second Lean, vai ler o Elimine o Desleixo, A Melhoria Começa Comigo e tantos outros, e começa a fazer, e vocês vão ver, né, assim, o impacto que isso tem. Bom, deixa eu aproveitar o momento para falar para os nossos ouvintes o seguinte: o link para os livros e outros recursos que o Paul Akers disponibiliza de graça está na descrição desse episódio. Recomendamos àqueles que não conhecem o Lean em 2 segundos que comecem por esse livro que está disponível em PDF e em áudio também. Henrique, você mencionou mais cedo o nome do Tom Hughes e você traduziu para o português o livro que ele escreveu, A Melhoria Começa Comigo. E aí você disponibilizou em áudio no seu podcast Aqui Tem Gerência. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, cara, uma leitura obrigatória. Esse livro é assim, cada frase que eu lia eu pensava: "O mundo tem que ler isso, o mundo tem que ler isso, o mundo tem que ler isso, o mundo tem que ler isso". Vou traduzir. O Tom, assim, outro cara sensacional, mandei mensagem para ele, ele respondeu com um baita entusiasmo, né, deixou a gente traduzir e disponibilizar de graça para todo mundo. Tá no Spotify, no nosso Spotify, lá Aqui Tem Gerência. Já Isso. já vai estar no aplicativo também Lean Play, né, que é um outro, baixem esse aplicativo, Lean Play, tem todos os livros do Paul Akers lá de graça, os livros do Tom Hughes e muitos outros, já já vai estar lá também. O Tom está terminando de editar para colocar isso lá, e então é um é uma ótima leitura. Henrique, vamos lá. Para encerrar, você poderia compartilhar com a gente alguns exemplos de aplicação do Lean em 2 segundos nas fazendas? Luciano, vou aproveitar e contar alguns casos, então, de como que as fazendas vêm aplicando o Two Second Lean. E tem muitas fazendas no Brasil todo que já estão aplicando da forma como o Paul fala. Tem uma coisa muito interessante que eu já vi o Paul falar, que é assim, como que eles criaram tudo que a Fast Cap faz hoje, né? Por que a Fast Cap é uma grande referência e a gente assiste os vídeos e fica encantado com todo o fluxo, toda a identidade visual, identificação visual, né? As pessoas sabem o que precisa ser feito, os líderes são muito engajados, as pessoas estão fazendo melhoria todos os dias. Como fazer isso? E ele fala, tão simples quanto começar todos os dias limpando, organizando e padronizando, que são os 3 S's. Depois a gente vai para a reunião diária, na reunião matinal, compartilha as melhorias, aprende junto. E ele fala que eles começam o dia construindo cultura e depois vão trabalhar. E aí as pessoas vão trabalhar já com uma mentalidade de melhoria contínua reforçada e construída. Então, todos os dias de manhã, a gente está direcionando a mente das pessoas para melhoria contínua. E tem algumas fazendas que estão colocando isso em prática, com essa mesma lógica. Começar o dia com 3S, depois faz a reunião matinal, compartilha as melhorias, e aí
Ao longo do dia, as pessoas vão tendo ideias de melhoria, no dia seguinte repete esse ciclo e tem sido muito interessante. De projetos com grandes ganhos de processo. Recentemente, até compartilhei no nosso grupo ali do 2 Second Lean Brasil, que um produtor mudou a forma como ele processa, é um produtor de flores em Andradas, Minas Gerais, próximo ali de Olambra, que eles mudaram o processo de montagem dos buquês de flor. Eles colhem a flor na fazenda e aí montam os buquês que vão ser enviados prontos para o cliente, e eles passaram de um processo feito por batelada para um processo feito com fluxo 1:1 e começaram a fazer pequenas melhorias nessa célula de trabalho de montagem do buquê, desde a seleção das flores, a montagem do buquê, o corte, né, da haste ali do buquê para ficar do tamanho certo, a embalagem, a etiquetagem, até o embalamento, tudo com fluxo 1:1, né, montando um por vez, e eles tiveram um ganho de 40% de produtividade. Então, um buquê levava aí quase que 14 minutos, né, 13 minutos e pouco para ser feito, e eles reduziram o tempo para 9 minutos por caixa por buquê. Então, um ganho enorme aplicando o 2 Second Lean, tendo essa mentalidade de melhoria realmente contínua, né? Não esporádica, mas envolvendo todas as pessoas nas melhorias. E como esse caso, tem vários outros casos de fazendas que vêm colocando isso em prática todos os dias, aplicando pequenas melhorias diárias. A gente até tem um grupo, gostaria de compartilhar isso, nós temos no nosso canal, no YouTube, Terra Lean, Escola Terra Lean. Se você colocar no YouTube, tem uma playlist das melhorias desse grupo, dessa comunidade de produtores que vem melhorando, e tem lá mais de 100 vídeos de antes e depois de pequenas melhorias incrementais. Opa, que maravilha! Cheio de exemplos para nós. Certamente o link do canal do YouTube Escola Terra Lean será colocado na descrição desse episódio. Podem ir lá conferir. Um outro exemplo muito legal, que inclusive é um dos nossos cooperados, é uma fazenda que é cooperada da nossa escola, que é o Grupo Sequita. É um grupo de produção de hortaliças em Minas Gerais, em São Gotardo, Minas Gerais, uma grande referência na área de produção de hortaliças. Eles produzem alho, cenoura, beterraba, repolho, e tem leite, tem outras culturas também, numa grande área. Estão plantando hoje aí cerca de 5.000 hectares de hortaliça, que é um mundo assim, né, dentro das hortaliças. E eles vêm criando uma cultura de melhoria contínua já há muitos anos. E tem um exemplo muito simples, mas de uma pequena melhoria incremental e que fez um ganho de produtividade enorme de uma pequena melhoria, que na colheita de cenoura, a cenoura é colhida manualmente, né? E é uma equipe enorme colhendo áreas de cenoura enormes também. Então eles têm lá na Sequita mais ou menos 60 pessoas que colhem cenoura todos os dias, e uma parte dessa equipe é o que é chamada de caixeiro. O caixeiro são as pessoas que pegam as caixas de cenoura que foram colhidas e colocam numa carreta ali, né, numa carreta do trator, depois vai bater essas caixas para o caminhão que vai ser levada para o packing house. Então, são trabalhadores que fazem um trabalho muito pesado. Imagina que cada caixa de cenoura tem aí 30 quilos e um caixeiro levanta, em média, aí, 300 caixas por dia ou mais. Então, é muito peso que ele levanta todos os dias. E o que eles perceberam? Que a hora que ele ia colocar a caixa, ele pegava a caixa no chão, agachava, pegava a caixa e ele colocava na carreta. A carreta era na altura do peito dele, então ele tinha que levantar a caixa nessa altura do peito. E muitas vezes eles levantavam acima do nível da carreta e aí largavam a caixa, e a caixa batia no fundo da carreta e estava acontecendo de quebrar a cenoura e chegar a cenoura quebrada no pack. Então, produzindo um defeito, transportando o defeito, e depois isso tinha que ser descartado, gerava desperdício de transporte, movimentação e tudo mais. E aí eles observaram isso e começaram a ver o que incomoda, né? Igual o Paul Akers falava, o que te incomoda. E esse era um negócio que incomodava os caixeiros, e a hora que eles entenderam o que realmente incomodava, foi feita uma melhoria muito simples. A borda da carreta, ela tinha uma canaleta reta, então a caixa, ela
prendia nessa canaleta, não dava para deslizar a caixa. Então eles tinham que levantar acima da canaleta e aí, como a caixa é pesada, eles soltavam, né? E estava quebrando. Então, o que eles fizeram? Soldaram na borda da canaleta um tubo redondo para que a caixa deslizasse. Isso diminuiu muito quebra de cenoura, diminuiu o esforço deles, aumentou a produtividade, mas essa redução de quebra foi muito significativa. Imagina um produtor que produz toneladas e toneladas de cenoura, né, por dia, o ganho que tem uma pequena melhoria dessa. Então, como esse exemplo, tem muitos outros, e eu gosto de contar exemplos que são assim, né, geniais e que dão muito impacto com melhorias simples, mas a gente não pode esquecer de que independe do tamanho da melhoria, né? Tudo pode ser melhorado, independente se é uma melhoria muito pequena, se é uma melhoria grande, tudo pode ser melhorado e o nosso objetivo é criar uma mentalidade de melhoria contínua. Então, enfim, no grupo, como eu comentei, tem muitos outros exemplos de melhorias pequenas e grandes e com impactos muito grandes, impactos menores, mas são pessoas que realmente estão se esforçando para criar essa cultura de melhoria contínua nos seus negócios. Excelente, Henrique. Muito obrigado por compartilhar esses exemplos simples e práticos aqui no podcast. Já faz quase uma hora que estamos conversando, então vamos deixar mais temas para os próximos episódios. Bom. E eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui. Aprendi muito com você. Espero que as pessoas também aprendam e entrem em contato com você. Por falar nisso, quais são as melhores formas de entrar em contato com você? Vamos lá. Bom, eu estou no LinkedIn, Henrique Zaparoli Marques, quem quiser me procurar lá no LinkedIn. E o meu celular pessoal, se você escrever, vou fazer o que o Powerkers faz, passar o número pessoal. Tô aprendendo com esses caras aí também. Vai ser um prazer conversar com quem quiser se aprofundar mais e receber esses materiais que a gente está falando, os livros. Estou total à disposição. Luciano, obrigado pelo convite. Parabéns mais uma vez pela essa iniciativa de trazer esse podcast, muito legal. Espero que a gente tenha conseguido falar alguma coisa que agregue a quem está escutando e possa ser uma fonte de inspiração para quem já está fazendo, continuar se aprofundando mais e para quem está começando também. Henrique, de coração, muito obrigado. A gente vai se falar muito ainda e tudo de bom para você. Até a próxima e um abraço. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.